Pessoal, então, uma boa noite a todos vocês aí, oficialmente, né? Sejam muito bem-vindos à nossa disciplina de projeto de recrutamento e seleção aqui da Uniswan. Pessoal, então, vamos dar sequência aqui. Eu falei que eu ia ter um negócio legal para a gente falar, e tem sim, quer ver? Ó? Um diagramazinho que eu criei, deixa eu compartilhar minha tela com vocês, para a gente imaginar um processozinho seletivo numa empresa, né? E aí, como tem gente aí que já trabalha na área, é bom que serve para a gente poder fazer uma pequena discussão aqui para ver e tal. E para quem não tem experiência nenhuma ainda, poder entender mais ou menos como é que a coisa funciona. Eu espero que vocês estejam vendo aqui o meu PowerPoint, esteja na tela de vocês esse pequeno diagrama que eu fiz. Tá sim, professor. Tá. Deixa eu explicar, em primeiro lugar, o que é isso aqui que eu fiz aqui para vocês, como se fosse uma etapa de um processo seletivo. Eu tenho que explicar que, às vezes, o aluno, né, já está vendo aí, estudando, né, esses processos mais modernos. Hoje em dia, eu sei que uma empresa hoje moderna, ela não vai nem ficar muito recebendo currículos de papel, como era antigamente, né? Mas a gente tem que entender o processo, como era feito antigamente. Eu sei que hoje as empresas têm esses sites modernos aí, o cara vai lá, cadastra as informações dele lá, o site, o sistema já filtra, né? Você usa os filtros do sistema lá, ele já te mostra os candidatos dentro daquele perfil que você quer. Eu sei que as empresas hoje estão todas partindo para essas tecnologias aí que revolucionam o trabalho da gente. Mas eu quero exatamente voltar um pouquinho no tempo para a gente ver o processo como ele era feito anteriormente, antes das tecnologias, tá? O intuito é esse mesmo, tá? Então, e até porque pode ser que você vá trabalhar numa empresa que não tenha a tecnologia disponível, que você tenha que sentar lá e botar a mão na massa lá analisando o currículo. Pode acontecer. Então, o que eu trouxe aqui para vocês? Ó, eu estou fazendo uma simulação, né? Porque a gente ouve falar de recrutamento e seleção. Tem aluno novo que está chegando na sala, lá nas primeiras aulas, lá, que ainda não estudou nada ainda. Muita gente confunde, acha que recrutamento e seleção é uma coisa só, quando, na verdade, recrutamento é uma coisa e seleção é outra. Então, esse exemplo que eu trago aqui, embora seja um exemplo de uma situação mais arcaica, mas ele serve exatamente para você entender, né? Recrutamento é o ato de você, como o próprio nome já diz, recrutar os profissionais, né? Chamar a atenção das pessoas, para as pessoas te mandarem o currículo, se cadastrar lá no site, mandar o currículo por e-mail, deixar currículo na sua empresa, né? Embora eu saiba que hoje muita empresa nem está usando mais currículo de papel, mas vamos imaginar que esteja, né? Então, é você recrutar, você ter lá os candidatos lá, para que você possa, então, dar o próximo passo, que é, dentro daqueles candidatos que você recrutou, você selecionar os melhores candidatos para ocupar as vagas da sua empresa. Então, o recrutamento é uma coisa, a seleção é outra, né? Então, vamos supor que, vamos dar um exemplo, tá? Vou tentar pegar um exemplo aqui, para que a gente entenda o nosso exercício que a gente vai fazer aqui, um exercíciozinho de simulação, que depois eu quero ouvir vocês também. Vamos dar um exemplo que a empresa tenha lá algumas vagas, eu não sei se ali eu coloquei 2 ou 4 vagas, vamos supor que tem 4 vagas, para a área financeira. Vamos fazer um exemplo, né? Você tem 4 vagas na área financeira da empresa e o gestor financeiro fez a requisição das vagas lá. Você que está na área do RH da empresa, você vai fazer um processo seletivo meio manual, pegando currículos realmente, né? Então, você tem o perfil da vaga. Se é para a área financeira, você vai lá ver o perfil da vaga lá. O que está dizendo no perfil da vaga lá? 4 vagas para a área financeira,
Então, quais são os requisitos, o perfil daquela vaga? O cara tem que ter, pegando um exemplo básico, tá? Tem que ter conhecimento de Excel, tem que ter conhecimento de matemática financeira, tem que ter conhecimento de análise de investimento, né? Porque ele vai usar todas essas ferramentas lá como assistente financeiro da empresa. Então, você tem o perfil, você vai montar lá o anúncio da vaga, vai anunciar essa vaga no mercado, depois eu vou mostrar as fontes de anúncio ali, já já, mas aí aqui na nossa simulação, o que aconteceu? Você anunciou as vagas para o mercado e desse anúncio surgiram lá para você 1.200 currículos, tá? Tem gente que às vezes acha que é muito, mas não é, tá? Eu já vi vagas aí que foram anunciadas em grandes organizações que surgiram 3.000 currículos e eu já vi situações em que apareceram 6.000 currículos para o RH selecionar. Então, gente, pensa só o que o pessoal antigamente sofria quando não existiam esses sistemas modernos hoje que já ajuda o pessoal do RH a filtrar currículos, né? Antigamente não existia nada de tecnologia. A empresa anunciava a vaga, aparecia lá 6.000 currículos, o RH ia sentar, tinha que ter um batalhão de meninas lá, de assistentes de RH lá, todas voltadas para essa parte de recrutamento, ia pegar os 6.000 currículos e analisar currículo por currículo. E eu falo, gente, pode ser que você vá trabalhar numa determinada empresa que não use a tecnologia disponível aí e que você tenha que fazer a triagem aí manualmente, tá? Pode ser que não tenha 6.000 currículos, tem 1.200 currículos, mas apareça lá 300 currículos lá e que você seja, né, obrigado a fazer isso manualmente. Porque quando você faz o recrutamento, lá, nesse exemplo nosso aqui, surgiram 1.200 currículos, né? O que você vai fazer? Começa um processo de triagem. Aí você tem os requisitos da vaga. Surgiram 1.200 currículos, mas o que acontece? Você sabe que aqueles 1.200 currículos que surgiram, que te foram enviados, nem todos preenchem a vaga. Por que nem todos preenchem a vaga? Está lá no perfil da vaga, né? Tem que ter conhecimento avançado de Excel, tem que ter um conhecimento avançado de matemática financeira, tem que ter conhecimento de análise de investimento. E outra coisa, tem que estar cursando a partir do 4º período. Tem esses detalhes, né? O gestor lá que fez a requisição da vaga, ele falou, eu quero um cara que esteja estudando ou administração de empresa, um exemplo, ou economia ou contabilidade. Tem que estar cursando uma dessas 3 faculdades, porque vai mexer com finanças aqui, então não serve. Se o cara estiver fazendo outra faculdade qualquer, eu não quero. Quero ou administração, ou economia, ou contabilidade. E tem que estar no 4º período para frente, porque o cara já tem que ter estudado matemática financeira. Aluno de 1º período ainda não viu matemática financeira, ainda não viu análise de investimento, não vai me atender. O cara tem que ter esse conhecimento. Então, como a pessoa da área do RH que vai fazer a triagem, então você sabe muito bem, chegou 1.200 currículos. Aqueles 1.200 currículos, todos eles, o cara está fazendo faculdade de administração e está lá no 5º período já, no 4º, 5º, 6º período. Você sabe que não, porque muita gente, ela vê lá o anúncio da vaga, ela está lá no 1º, no 2º período, mas ela fala assim, eu vou mandar, eu estou no 2º período, mas quem sabe dá certo. Vou mandar meu currículo lá. De repente, quem sabe dá certo. Tem outros que vê lá, tem que ter Excel avançado. O cara não tem. O cara tem aquele Excel macarrônico. Tem o básico do Excel. Mas aí o cara pensa o quê? Tá desesperado? Vou mandar meu currículo para lá também. Então, por isso é que tem essa fase da triagem. Que aí o profissional do RH, quando você tem isso num banco de dados, né, sistematizado, você anuncia a vaga, o cara cadastra no sistema, aquilo já vai para o banco de dados, você faz isso eletronicamente. Mas vamos dar um exemplo antigo, né? Você recebeu 1.200 currículos, aí você tem que fazer o processinho na mão. Você vai pegar o currículo,
Ah, o cara está no segundo período, não serve, descarta. Pega outro currículo. Ah, esse aqui, ó, tem Excel avançado, tem matemática financeira, está no quinto período de administração, não serve. Então, deixa aqui. Vai. Essa é a triagem. Pega o outro currículo. E não, o cara nem fazendo faculdade não está, não serve. Vai aparecer currículo de todas as formas lá. Aí você vai separando aqueles que não servem, que não atendem os requisitos da vaga, vai separando, e no final das contas, gente, daqueles 1.200 currículos lá, você conseguiu separar 150 currículos que, pelo menos no que está no papel, porque ainda tem aquelas pessoas que colocam inverdades no currículo, né? O cara não tem Excel avançado, mas ele coloca lá no currículo dele Excel avançado, que a vaga está exigindo. Ele acha que tem Excel avançado, quando, na verdade, ele fez um cursinho de Excel, né? Ele sabe usar algumas ferramentas do Excel, já acha que o Excel dele é avançado, e bota no currículo Excel avançado, você selecionou. Primeira etapa, você pegou lá 150 currículos. Aí você vai, aqueles 150 currículos, teoricamente, no papel, eles atendem aos requisitos da vaga. Aí você está fazendo o processo manual, você tem que se certificar. Esses 150 candidatos, realmente, o cara, realmente ele está no quinto período de administração, realmente ele tem Excel avançado, realmente ele sabe matemática financeira num nível bom para atender, ele sabe análise de investimento, deixa eu me certificar. Vamos supor que você esteja fazendo a coisa manual, você vai pegar o telefone, vai ligar para aqueles 150 currículos. Alô, fulano, é aqui do RH da empresa, tal. Então, eu vou... e outra coisa, né? Além de checar realmente, vai conversar com o candidato, né? Você ainda precisa checar também outras coisas, porque ali, só olhando o currículo dele, de repente atende, mas tem outras coisas também por trás, né? Parte mais comportamental também, porque tem candidato que o cara sabe Excel, sabe matemática financeira, mas o candidato fala muita gíria, ele se expressa muito mal, conversa mal, de repente aquilo também para a empresa também não está dentro do perfil que a empresa precisa. Então, é preciso você fazer uma ligação para conhecer o candidato por telefone, para checar realmente, falando, mas você está realmente no quinto período? Aí um cara, não, na verdade, está trancado a minha faculdade. Então você não está cursando? Não, eu estou até no quinto período, mas minha faculdade está trancada, eu não sei se eu volto agora, papapá. Tem outro que você vai ligar, mas o seu Excel realmente é avançado? Bom, não, eu tenho uma noção boa de Excel. Aí você vai conversar com o cara e percebe que, na verdade, aquela famosa mentirinha que o cara coloca no currículo, ele não tem Excel avançado. Ele tem uma noçãozinha básica de Excel. E que numa conversa por telefone você consegue identificar. E consegue separar mais alguns currículos que não atendem a vaga. Aí, numa segunda triagem ali, você consegue filtrar, selecionar 60 currículos, já num nível melhor. Você pode ainda fazer uma terceira triagem, que, de repente, você pode fazer uma videochamada. Pegou aqueles 60 ali, agora eu vou fazer uma videochamada, vai marcar. E agora eu quero ver a questão da apresentação pessoal. Cada vez mais, você vai filtrando e entendendo, conhecendo melhor aqueles candidatos. Como assim ver a apresentação pessoal? Sim, apresentação pessoal. A pessoa é saber se o cara é bonito ou se é feio. Não tem nada a ver com isso, não. Apresentação pessoal, gente. Olha aqui para você ver. Eu sou feio para danar, mas olha a minha apresentação. Estou aqui dando aula para vocês, ó, de terno, gravata. Eu estou aqui em casa. Poderia muito bem estar de camiseta normal. Fiz questão de colocar terno, gravata e crachá. Estou aqui, ó. Apresentação pessoal minha com vocês impecável. Não é? Sabe o que acontece? Gente, eu, um tempo atrás aí, eu fui fazer um processozinho seletivo para pegar um camarada para me ajudar lá na empresa, lá, que eu estava prestando consultoria, para selecionar um candidato para assistente comercial.
Aí estava nessa fase de pandemia braba aí, então a gente estava fazendo esse processo tudo mesmo, mas por telefone e videochamada, essas coisas, né? Só aqueles últimos mesmos lá que a gente chamou o cara lá na empresa para conversar pessoalmente. E hoje em dia tem empresa que tá fazendo o processo todo online. O cara nem vai lá na empresa, faz tudo por videochamada, tudo eletrônico e tal, né? Mas, então, gente, lá, olha para você ver o que acontece. Tem candidatos, gente do céu, muito despreparados. E aqui até assim, eu aproveito para chamar a atenção de vocês, porque eu sei que muitos de vocês aí, muitas de vocês, estão aí procurando emprego, né? E hoje as empresas estão usando muito essa questão de videochamada, videoconferência, né? Antigamente, né? Antigamente não tinha jeito. Você pegava aqueles 150 currículos lá, ó, e chamava os 150 candidatos lá na empresa, porque não tinha videochamada antigamente. Eu vivi essa fase. Lá em 2009, 2010, eu não estava ajudando o RH a montar o RH, eu estava ajudando a empresa a montar o RH lá na empresa, eu estava ajudando lá a estruturar o departamento de RH, participei, né, de muita coisa lá e tal. Naquela época lá não tinha essa facilidade de videochamada. Quando eu ia fazer processo seletivo lá, tinha que chamar os candidatos todos lá na empresa. Hoje você tem essa facilidade. Então, o que acontece? Lá nessa empresa eu estava selecionando um assistente comercial para mim, filtrei lá uma série de currículos, peguei aqueles currículos e falei, agora eu vou fazer uma videochamada com esses, eu me lembro lá, parece que eram 18 currículos que eu tinha lá para fazer videochamada. O que eu fiz? Eu liguei para o candidato, falei com ele, ó, eu posso hoje, às 2 horas, eu posso fazer uma videochamada com você? Pode. Então tá ok. Hoje, às 14 horas, eu vou fazer uma videochamada com você. Gente, você não vai acreditar. Vocês não vão acreditar. Eu avisei para o cara que eu ia fazer a videochamada. Sabe como é que o cara me atendeu? Deitado na cama, sem camisa. Não, eu não estou brincando, não. A hora que faz a videochamada, o camarada lá deitado na cama. Pois não. Aí eu falei com ele, eu vou fazer a videochamada com você. Sou fulano, eu sou o Eduardo, eu te liguei ontem, né? A gente conversou. Eu te falei que hoje a gente ia fazer a videochamada. Ele, pois não, o cara deitado na cama. Gente, olha a falta de noção da pessoa. Então, mas como é que o cara tinha que estar, professor? Tinha que estar de terno e gravata como o senhor? Não, gente. Eu não estava esperando que o candidato estaria de terno e gravata, como eu aqui, não. Mas também eu não esperaria que o cara estivesse deitado na cama sem camisa. Muita falta de noção do candidato. Né? Não que ele precisa estar de terno e gravata, mas pelo menos, gente, com uma roupa, como se ele estivesse indo lá na empresa fazer uma entrevista comigo lá na minha frente. Ele ia lá na minha empresa sem camisa fazer entrevista, deitado na cama? Não. Não precisa estar de terno e gravata, mas uma roupinha mais arrumada. Ele não tem aquela roupinha que ele usa para ir à missa ao domingo, para ir numa festa, quando é chamado. Então, aquela roupinha ele vai usar para fazer a entrevista dele. Não precisa estar de terno e gravata, mas uma camisa mais social e tal, né? Então, nessas triagens aqui, você vai filtrando, vai ligando, fazendo videochamadas, você já vai selecionando aquelas pessoas que não têm um perfil para sua empresa. Então, pode ser que no currículo dele, imagina, esse cara está lá no 5º período, está lá, matemática financeira, Excel avançado, de repente ele tem, realmente. Mas na hora que você faz uma videochamada, o camarada está sem camisa, deitado na cama, para mim já está descartado. Não tem perfil para trabalhar na minha empresa, não. O cara sem noção. Pode ter conhecimento, mas está faltando a parte comportamental para mim. Né? Então, eu vou fazendo essas triagens todas. Ó. Eu coloquei aqui do lado, aqui, ó, escrevi ele assim, ó, RH ou agência de recrutamento. Daqui a pouco eu vou falar sobre a agência de recrutamento. Tá? Agora, no primeiro momento, vamos pensar o seguinte, o RH está fazendo isso aqui tudo. Né? O RH está fazendo isso aqui tudo. Aí filtrou, separou 24 candidatos. Gente, agora eu vou para a seleção realmente final, que eu tenho 24, daqueles 1.200 currículos que me chegaram, eu tenho 24 candidatos
Que aí eu vou para o processo seletivo, sabendo, vou chamar esses caras lá na minha empresa, eu posso aplicar dinâmica, fazer uma entrevista mais aprofundada, conhecer melhor o candidato, eu posso aplicar testes, o cara está falando realmente, ele afirmou para mim que ele tem Excel avançado, mas eu quero testar então, vou aplicar para ele um testezinho de Excel, para ver o conhecimento, se o cara realmente tem sabe das ferramentas que eu preciso. Ele não falou comigo que ele tem a matemática financeira bem avançada? Vou aplicar um testezinho de matemática financeira para ele. Você que é do RH, você não tem conhecimento de matemática financeira, mas você pode pedir ao gestor, né, da área, gestor, eu vou aplicar uma dinâmica lá para os candidatos lá para a sua área, faz para mim um testezinho de matemática financeira para eu aplicar para eles lá, ele vai fazer para montar para você, te passar, você vai aplicar, ele corrige lá, eu te dou o gabarito, você corrige, para você testar se os caras realmente têm, o Excel avançado, a matemática financeira avançada que a empresa precisa. Né? Aí eu vou estar fazendo já uma dinâmica para também ver outras coisas, ver questão de liderança, todas essas coisas que aí a empresa precisa também, trabalho em equipe, aí eu posso aplicar uma dinâmica lá para ver quem realmente sabe trabalhar em equipe, que aí ó, eu já consigo filtrar mais ainda e selecionar para seleção final 12 candidatos finalistas. Que aí eu você do RH vai ter feito toda essa triagem, esse processo seletivo inicial, toda essa seleção inicial toda, filtrou, e daqueles 1.200 currículos, você selecionou 12 candidatos que estão matriculados no a partir do 5º período, que tem conhecimento avançado realmente de Excel, você fez o teste com ele na etapa anterior, tem Excel avançado, tem matemática financeira avançada, tem conhecimento de análise de investimento, tem uma apresentação pessoal muito boa, sabe se expressar muito bem, tem espírito de liderança, sabe trabalhar em equipe, ou seja, 12 candidatos que dali, ó, a gente espera que daqueles 12 ali, todos eles preenchem a vaga lá. Qualquer um que você pegar e mandar lá para o gestor da área, ele vai estar satisfeito com aquele candidato. Mas aí, olha lá, a empresa tem 4 vagas. Aí, ó, numa última etapa aqui, ó, né, o que eu aconselho, e que eu aconselho por recomendação de especialistas da área também, e eu sempre vi isso sendo feito, né, é que nesse momento você, nessa última fase ali, com os 12 candidatos, você chame o gestor da área para participar. Se tem alguma empresa que você viu aí que não faz isso, tudo bem, não quer dizer que seja obrigado a envolver o gestor da área, mas é muito bom e aconselhável que você envolva o gestor da área, porque aí, ó, você do RH fez todo o trabalho braçal de triagem, das primeiras entrevistas, de processos seletivos, aplicou testes, selecionou lá na finalíssima 12 excelentes candidatos. Aí você vai fazer uma última fase do processo seletivo, vai chamar o gestor da área, que aí essa pessoa, quem vai escolher é ele, no meu modo de ver. Porque você fez o trabalho todo braçal. No final, normalmente você vai fazer as últimas dinâmicas, né? As últimas entrevistas pessoais ali com os 12 candidatos, o gestor assistindo, acompanhando toda essa fase final ali, para no final, né? No final, aí encerrou, beleza, você vai dispensar os candidatos. Gente, ó, agradecer, lógico, né? Gente, tal, quero agradecer a vocês. Muito obrigado, tal. Peço para aguardar, nós temos 4 vagas ainda hoje, eu vou estar dando o resultado para vocês, mas peço para vocês aguardarem em casa que eu vou conversar com o gestor da área, que é o gerente aqui, para a gente poder realmente definir quais serão os 4 que serão contratados. O pessoal saiu, aí o RH com o gestor, normalmente eles tomam essa decisão em conjunto. Mas quem define realmente quem vai ser contratado normalmente é o gestor nessa fase, porque é ele que vai trabalhar com a pessoa. Mas o gestor também vai ouvir o RH.
O gestor vai virar para o RH e vai falar, olha, eu gostei de alguns candidatos, gostei de fulano, gostei desse, mas eu também quero ouvir o RH, o que o RH tem a me dizer. Porque o RH vai ter muito mais informações do que o gestor. O RH está desde aqui de cima, ó, acompanhando. O RH fez triagem, o RH ligou para o candidato, o RH fez videochamada com o candidato, o RH fez dinâmica de grupo com o candidato. O RH está o tempo todo anotando isso tudo. Está tudo anotadinho sobre aqueles 12 finalistas. Ele vai poder munir o gestor de informações. Vai falar, ó, gestor, se você quer ouvir a minha opinião, ó, o candidato tal, ele tem essas e essas características, eu acho ele um candidato muito bom. Candidato tal, também eu acho ele muito qualificado por causa disso, daquilo. Vai passar tudo que ele anotou, que ele guardou de informações para o gestor vai ouvir o RH e os dois ali, normalmente, em conjunto, vão definir quem serão os 4, sendo que o gestor da área ele tem o poder de realmente decidir, né? Porque, afinal de contas, o cara vai trabalhar com ele, né? E aí, o que eu ia falar de agência de recrutamento? Deixa eu contar um exemplo, gente, que eu passei lá nessa empresa, quando eu falei para vocês aqui que a empresa foi montar o RH. Olha o que aconteceu, que eu vivenciei. A empresa foi montar o RH em 2009, e o cara me pediu para dar uma ajuda, né, e tal. Eu não fui trabalhar no RH, fui dar uma ajuda. E aí, o que começou a acontecer? Não tinha nada de sistemas tecnológicos envolvidos. Era tudo feito à mão, como eu mostrei aqui para vocês, né? Porque hoje, né, gente, todo esse processinho aqui, ó, ele pode ser feito online, que eu vou falar daqui a pouquinho. Mas na época lá não tinha e tal. Então, essas meninas do RH, 2 meninas de RH, formadas em RH, elas começaram a fazer esses processos de triagem, todos aqui e tal. Aí, o que aconteceu? Uma vez lá, a empresa anunciou um grande número de vagas, a empresa estava expandindo, crescendo, então, fez um anúncio de vagas, e lá chegou, gente, uma pilha de currículos. Eu sei que eu cheguei um dia lá, essas meninas lá na mesa, com uma tonelada assim de papel, de currículos de papel, mais de 2.000 currículos. E aí essas 2 meninas começaram a fazer a triagem manual. Pensa só, né? Aí tá lá a semana inteira as 2 lá, selecionando currículo na mão, uma coisa muito arcaica, né, que hoje em dia a gente não se usa mais, mas na época estava fazendo. Aí um dia lá o diretor chegou, aí eu estava lá, eu vi. O diretor chegou lá no RH, meninas, olha só, eu estou louco para começar com aquele negócio lá dos treinamentos e desenvolvimento que nós tínhamos planejado. Quando dessa semana a gente pode fazer uma reunião? Aí as meninas, diretor, essa semana nós estamos até aqui. Estamos atolados aqui de trabalho, olha aqui, ó. Tem 2.000 currículos aqui para a gente fazer triagem de currículo. Essa semana não dá, não. Aí o diretor falou, tudo bem. Semana que vem a gente conversa. Aí o diretor, na outra semana, chegou lá, meninas, e aí? Como é que faz? A gente não pode conversar essa semana sobre o negócio lá do treinamento e desenvolvimento que eu quero tanto fazer? Ah, diretor, nós aqui, ó, ainda estamos ainda. Chegou 2.500 currículos, nós não acabamos ainda de fazer a triagem, não. Estamos aqui, ó, fazendo a triagem toda na mão, separando currículo aqui, vamos começar a fazer as ligações ainda para os candidatos. O cara falou, então tá. Aí o diretor foi embora. Na outra semana, o diretor apareceu lá de novo. E aí, pessoal, essa semana, sai ou não sai a nossa reunião para a gente preparar os treinamentos e desenvolvimento? Não, diretor, não dá não, que agora que nós conseguimos filtrar aqui os currículos, nós estamos fazendo todo o processo de ligação para os candidatos, tudo. Aí o cara, gente, mas e a semana que vem? Não, a semana que vem ainda não, porque nós vamos estar aqui toda tarefada para as entrevistas. Aí o diretor falou, peraí, então tem alguma coisa errada nisso, peraí. Nós temos que repensar. Eu não contratei vocês 2 para ficar aqui só fazendo triagem de currículo, não. Esse é um trabalho muito braçal. A gente precisa pensar numa outra estratégia. Eu preciso fazer treinamento e desenvolvimento, eu preciso implantar um sistema de avaliação de desempenho, que a gente conversou, mas está tudo ainda na ideia, nem passou para o papel, tem que planejar tudo. Eu tenho que pensar no nosso
no nosso planejamento aqui de política de remuneração estratégica, tem um monte de coisas muito estratégicas para fazer. E vocês estão aí perdendo tempo, não é perdendo, né? Mas é uma coisa que a gente poderia otimizar, fazer de outra forma. Porque é um trabalho muito menos estratégico do que o treinamento e desenvolvimento, avaliação de desempenho. Não é que seja menos importante, mas é que isso aqui pode ser feito por uma outra coisa. Pode ser feito por um site. Aí ele teve ideia. Na época ainda não tinha site, essas coisas. Quem sabe a gente contrata uma agência de recrutamento. Aí ela fala, a menina do RH falou, pois é, eu também ia dar essa sugestão. Porque se, de repente, a gente contratasse uma agência de recrutamento, eliminaria todo esse processo aqui, ó. Porque, afinal de contas, tem outras coisas importantíssimas para fazer, como treinamento e desenvolvimento, avaliação de desempenho, remuneração estratégica, plano de cargos e salários e outras coisas, que são muito, muito, muito importantes. Não que isso aqui não seja importante, isso aqui é importante, mas isso aqui a máquina não pode fazer? Isso aqui uma agência de recrutamento não pode fazer? Aí o diretor pensou, falou, vamos olhar uma agência de recrutamento? Olhou, gente, solucionou lá na época o problema. Eu não me lembro na época a agência, o nome da agência, mas eu sei que eles arrumaram uma agência lá da Barra. Gente, excelente! Excelente. Aí sabe o que começou a acontecer? Anunciar, e tinha vagas, né? Vamos supor, tinha aqui, ó, 4 vagas para a área financeira. As meninas do RH passava essas vagas para a agência de recrutamento, a empresa fez um contratinho mensal com a agência, que não foi um contrato muito caro, tá? Um contrato que uma empresa pequena consegue fazer com uma agência boa de recrutamento. A agência top de linha, sabe o que a agência fazia? Os meninos do RH passavam o perfil das vagas, a agência já selecionava os 12 candidatos e mandava para a empresa. Numa semana eles faziam isso. Gente, eu achei assim, um serviço de altíssimo nível dessa agência de recrutamento. Essa agência já pegava o perfil da vaga, passava uma semana, na outra semana já ligava para os meninos do RH e falava, já estou com os 12 candidatos aqui que você precisa. Posso mandar que dia? Aí marcava o dia lá, a agência já encaminhava os 12 candidatos, eu cheguei a participar de uns processos seletivos lá e via o nível dos candidatos que a agência mandava. Gente, se precisava ter Excel avançado, o cara tinha Excel avançado, os 12. Precisava ter conhecimento de matemática financeira, os 12 tinham conhecimento de matemática financeira. Se precisava ter uma boa apresentação, os caras tinham boas, sabe, candidatos excelentes, selecionados pela gente. Aí, gente, olha para você ver como que desafogou o trabalho das meninas da RH. Isso aqui tudo, ó, que elas ficavam lá 3, 4 semanas fazendo um trabalho braçal difícil, chato de fazer, a agência fazia, mandava os candidatos prontos, as meninas já vinham aqui para essa fase final, aqui com os candidatos, ó, e iam destinar o tempo delas com outras atividades estratégicas de treinamento e desenvolvimento. Vamos agora pensar no treinamento e desenvolvimento, vamos agora desenvolver um sistema de avaliação de desempenho, vamos fazer outras coisas muito importantes também. E esse trabalho braçal que deixa com a agência. E as empresas modernas hoje, isso aqui tudo é feito eletronicamente. A Fabiana deve ter mostrado para vocês aí como é que tem inteligência artificial envolvida, processos de recrutamento e seleção moderníssimos, que usam até inteligência artificial. A Fabiana não mostrou, não passou para vocês? Sim. Hein, pessoal? Hein, dona Ana Paula? Ou a Fabiana ainda não falou? Sim, falou sim. É uma das fontes, né, de fazer recrutamento. Exatamente. E aí, ó, você tem que ver o próximo slidezinho ali, as fontes, que eu gosto também de mostrar. Olha aqui para você ver o que eu vou falar com vocês, ó. Que embora, né, gente, embora hoje esteja no auge aí, essas coisas eletrônicas e tal, mas eu acho muito importante mostrar para vocês algumas coisas, que está lá no livro do Kia Venato, embora algumas coisas sejam já meio ultrapassadas, é bom você ter uma
uma ideia. Por quê? Quem garante que você vai, daqui a pouco, arrumar emprego realmente numa empresa grande aí, que já tenha toda a tecnologia disponível? Nem sempre é assim. Às vezes você fica aqui, né, vendo tecnologias de recrutamento e seleção e inteligência artificial, você fica vendo um monte de coisas maravilhosas, aí, de repente, arruma um emprego numa empresa pequena, que normalmente a gente começa trabalhando em empresas pequenas. Infelizmente, gente, nem todo aluno dá essa sorte grande de sair da faculdade e já arrumar emprego na multinacional poderosa, lá, cheia de tecnologia, né? Às vezes, os empregos em empresas menores, eles servem de trampolim para você. O que normalmente acontece é isso, você começa numa empresa pequena, adquire experiência, aí aquela experiência ela vai ser muito útil para você bater lá na porta de uma empresa grande, multinacional, já com um currículo, com uma experiência, para a multinacional olhar e falar, opa, é essa candidata que eu quero. Eu tenho uma formação boa, tenho uma experiência boa numa empresa aí, tá, uma menina bacana, vamos contratar. Aí sim, mas normalmente você começa numa empresa que não tem tanta tecnologia. Então, você acaba tendo que, de repente, recorrer a outras fontes, né? E que hoje, gente, eu mesmo, para te falar a verdade, eu uso muito. Vou dar um exemplo aqui, alguns exemplos para vocês, né? Então, olha lá o que o Renato fala. Fontes, tem vaga na sua empresa? Onde eu vou anunciar no mercado, se eu não tenho tecnologias para fazer isso e tal? Olha lá. Primeira coisa de tudo, todo bom profissional de RH, ele tem um banco de dados, de talentos. Tem que ter, né? Hoje, vocês têm esses sites. Como é que a empresa hoje moderna faz? Né? Ela tem uma vaga, ela anuncia a vaga nessas redes sociais. Aí o candidato está lá na rede social, viu lá a vaga, um exemplo, né? White Martins, por exemplo. Nossa, o cara, tá tendo processo seletivo lá na White Martins. Como é que eu faço? Ele clica lá, vai para o site da White Martins e vai lá para um campo lá onde o cara cadastra seus dados. Aí o cara vai colocar lá o nome dele, o endereço dele, o período que ele está na faculdade, conhecimento de Excel, conhecimento de Word, conhecimento de PowerPoint, nível que ele está. Ele cadastra isso tudo lá no site, isso tudo vai para o sisteminha da empresa. Vai tudo sendo armazenado lá no banco de dados da empresa, lá de seleção de candidatos. Aí, a hora que o RH precisa, né? Vamos pegar esse exemplo da área financeira. Eu quero um profissional para a área financeira, um assistente financeiro, tem que ter conhecimento avançado de Excel, conhecimento de matemática financeira, tem que estar no 5º período. Ele vai lá no sistema e filtra lá, o sistema já pega, o sistema tem lá 50, 60, 70 mil currículos cadastrados lá, porque todas as aulas, até mais às vezes, né? O sistema filtra, já dá lá, prontinho para o RH, sei lá, né? 100, 200 currículos, candidatos, filtrados já dentro daquela base, daquele perfil que você precisa, né? Agora, se você não tem um sistema online desse, está trabalhando numa empresa que não tem um sistema de filtragem, todo bom profissional de RH ele tem que ter uma forma qualquer, nem que seja num Excel, uma coisa qualquer, para ele ter um banco de talentos. Que, de repente, a primeira coisa, né? Alguém da empresa lá falou, eu estou precisando aqui de um assistente de marketing. Você correr dentro do seu banco lá, ver o que você consegue dentro do seu banco, para, quem sabe, de repente, você já consegue um candidato que preenche a vaga, né? Porque tem que ser um processo mais ágil também, e você já consegue atender lá o gestor daquela área lá, né? Ou muitas empresas hoje, elas instigam, né? Estimulam os funcionários da empresa a eles mesmos apresentarem candidatos. Nessa empresa lá que eu estou falando que eu trabalhei, ela fazia muito isso. O que a empresa fazia? Ela estimulava os funcionários a apresentarem candidatos, currículos. Só não gostava que a gente apresentasse parentes, né? Principalmente irmãos, essas coisas assim. Mas amigos, né? Eu, por exemplo, eu já trabalhei, quantos anos eu trabalhei no mercado, quantos amigos eu tive, bons profissionais,
excelentes profissionais. Se eu estiver trabalhando numa empresa, ela falar para mim, você não tem alguém para indicar para o nosso banco de talentos aqui? Eu tenho um monte de pessoas muito boas que eu vou pegar currículo com ele e vou indicar para a empresa lá. Nessa empresa, eles faziam isso e ainda premiavam as pessoas. Por exemplo, eu estava lá trabalhando lá. Se eu indicasse um candidato bom para a empresa, ele ia para o banco de dados da empresa, banco de talentos da empresa. Se uma hora aquele candidato realmente fosse contratado pela empresa, a empresa me dava lá um pichulezinho, ganhava um dinheirinho lá, um percentual do salário daquele cara. Ah, mas a empresa gasta com isso? Sim, ela não vai gastar com outras formas de divulgar a vaga. Aí, nesse caso, ela está pagando, mas depois de já ter arrumado o candidato já, ué. E ainda estava incentivando os funcionários internos da empresa, dando um dinheirinho a mais ali para um funcionário ali que apresentou um bom currículo. E por que isso é bom? Porque você sabe muito bem, eu, por exemplo, eu não vou jamais indicar uma pessoa para a empresa se eu sei que aquela pessoa pode dar problema para a empresa. Eu só indico se eu posso pôr a mão no fogo por aquela pessoa. Então, para a empresa é muito bom. Ela está sabendo que aqueles candidatos que estão vindo por indicação, eles já têm ali uma certa referência já. Já está vindo referendado já. Ninguém, gente, eu não te aconselho a sair indicando pessoas aí para a empresa que você realmente não conhece. Você realmente não sabe que realmente é um bom profissional. Depois o problema volta para você. Você indica lá um amigo seu para a empresa, aí a empresa contrata, e depois aquele cara vai lá e faz uma lambança danada na empresa lá e dá um prejuízo à empresa. O diretor da empresa vai vir atrás de você, fulano, como é que você me indica um camarada desse? Vai queimar o seu filme lá com a empresa. Então, né, quem está indicando ali sabe quem está indicando. Outra coisa besta, né, gente? Ó, a gente tem que pensar também no custo-benefício. Por exemplo, cartazes e anúncios na portaria da empresa. Quase nenhuma empresa hoje pensa nisso porque acha que é muito arcaico. Mas não custa nada, por exemplo, se é uma empresa, você vai trabalhar numa empresa que tem uma loja no shopping, pensa bem só, o que custa para você do RH imprimir um cartazinho e colocar lá na porta da loja da empresa lá, estamos recebendo currículo, temos vaga para a área tal, 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 favor encaminhar currículo para o e-mail tal. O que custa para o RH fazer um cartazinho? R$0, vai custar um papel. Quanto que custa uma folha de papel e a impressão daquela folha de papel? Praticamente R$0. Vai afixar aquele cartazinho. Se não der resultado nenhum, se não aparecer bons currículos com essa estratégia do cartazinho, também você não perdeu nada. Perdeu muito pouco tempo e perdeu uma folha de papel. E quem sabe, pode ser que aquele cartazinho surta efeito, pode ser que apareça, que o shopping está ali, milhões de pessoas durante a semana passando ali na porta da loja, da empresa. Quantas pessoas vão ver o cartazinho lá e vai mandar currículo? Ou vai falar para o amigo, fulano, você não está procurando emprego? Estou. Pô, tem uma loja aqui no shopping, está com um cartazinho lá procurando vaga, está anunciando vaga. Aí, se não der resultado, também não perdeu nada, né? Contatos com sindicatos ou associações de classe. Gente, isso eu faço demais. Sabe o que eu faço? Na minha área, né? Eu presto essas minhas consultorias para empresas menores que não têm sistemas modernos de gestão. Então, quando vai recrutar, fica lá o cara lá, meu Deus, eu estou precisando de um assistente bom, um assistente condomínio. Então, esse ramo que eu atuo, que é a administradora de condomínio, hoje eu estou dando consultoria para uma administradora de condomínio. Não tem lá o Secov, que é o sindicato das administradoras de condomínio, tem a ABAD, que é a Associação Brasileira das Administradoras de Condomínio, aqui no Rio, tudo aqui no Rio. São entidades que elas estão ali para apoiar o sindicato, é a associação da classe. Elas estão ali para apoiar os administradores de condomínio. Então, são empresas que estão lá, elas têm cursos voltados para essa área de condomínio, então elas têm contato com milhões de pessoas que também trabalham nessa área de condomínio. Então, quando eu tenho uma vaga lá na empresa, lá que o cara estiver precisando de alguém, o que eu sugiro o cara de fazer? Fulano, faz um e-mail aí para lá, para a BAD, faz o perfil da vaga, manda lá para
para a ABAD, para o Secov, pede eles para anunciarem lá também. Né? Eles têm as redes sociais, eles têm as fontes onde eles anunciam. Essas entidades, elas têm extremo interesse também em tanto ajudar o patrão que está querendo o profissional, quanto ajudar quem está buscando emprego. Elas estão fazendo cursos, né? Tem pessoas indo lá pagando para fazer curso com ele. De repente, o cara está lá fazendo um curso, vê o anúncio da vaga, vai lá e ainda arruma emprego. O cara vai pensar, poxa, que bacana, eu vim cá fazer o curso, fiquei sabendo da vaga, acabou ficando sabendo da vaga e acabei arrumando emprego. Né? Então, isso faz bem para a empresa, faz bem para o sindicato, lá para a associação, faz bem para a sociedade. E quanto que isso custa? Isso é que é o legal, que você tem que pensar. Custa R$0. O que eu fiz? Eu preparei um e-mail, eu perdi 10 minutos preparando um e-mail, mandando lá para o Secov, mandando para a ABAD. Ou seja, nem imprimi cartaz, eu não imprimi, eu mandei um e-mail. Se não der resultado nenhum, ninguém perdeu nada. Eu perdi 10 minutos mandando um e-mail lá para o Secov, para a ABAD. Não é também uma estratégia que você pode usar? Se você estiver trabalhando numa empresa menor, não é? Toda empresa ela tem seus sindicatos, ela tem suas associações, empresas parceiras aí que você pode utilizar. O que mais? Contatos com universidades, escolas, agremiações, da mesma forma. Eu posso anunciar aqui no grupo de alunos, eu posso anunciar lá na faculdade. Eu também não estou gastando nada também. Estou anunciando a vaga, muitas pessoas estão mandando currículos para a minha empresa, custando 0,800. Contato com outras empresas que atuam no mesmo mercado, por exemplo, que não são concorrentes. Por exemplo, eu trabalho lá prestando serviço para administradora de condomínio. Né? A empresa lá, ela administra o condomínio. Nós temos parcerias com diversas outras empresas que não são administradoras de condomínio, mas atuam na mesma área. São parceiras nossas, como a empresa que dá manutenção de elevadores, empresas que dão manutenção de interfone, vários tipos de empresas de engenharia, que prestam serviço de engenharia para os condomínios, são parceiras nossas, são do mesmo ramo. Então, eu também lá, quando eu estou precisando de currículo e está difícil de achar, bons candidatos, eu ligo para o meu colega lá da empresa de elevador, falo com ele, fulano, eu estou precisando muito aqui de um profissional da área aqui, assim, sabe? Você não tem currículo para me mandar? Não, tenho, te mando aí, o cara vai. Ele não é concorrente meu. E da mesma forma, quando ele precisa lá também, e eu tenho currículos lá, eu recebo muito currículo também, eu mando para ele também. Não é meu concorrente, são empresas parceiras, a gente está junto aí no mercado, atendendo o mesmo público, com serviços diferentes. Então eu tenho boa vontade de ajudar ele tem boa vontade de ajudar a mim, todos saem ganhando. E muitas vezes já aconteceu de eu conseguir preencher minhas vagas lá com profissionais que vieram indicados por essas empresas. Aí tem aqui, né, anúncios em jornais e revistas. Eu deixei isso aqui, eu sei que hoje ninguém mais faz anúncio em jornal, em revista, nesse tipo de coisa, né? Muito difícil você ver. Mas, quem sabe, se um dia a gente não sabe o que o mundo o que vai acontecer com a nossa vida. Quem sabe amanhã você não arruma uma oportunidade para trabalhar lá no interiorzinho de Minas Gerais, numa cidadezinha pequena, né? Uma empresa anunciou a vaga lá, você estava aqui desempregado, mandou o currículo para lá, alguém te indicou, a empresa te fez uma oferta boa para você ir trabalhar lá, uma oportunidade boa para você. Uma empresinha pequena, uma cidadezinha pequena, onde as pessoas têm pouco acesso à internet, esse tipo de coisa, e de repente lá, quem sabe, ainda tenha muita gente que leia jornal, né? Então, sei lá, pode ser que em alguma situação você use, mas hoje a gente, né, sabe que muito difícil uma empresa hoje, aqui no Rio de Janeiro, principalmente, ninguém vai anunciar vaga mais em jornal. Né? Mas eu deixei aqui só para deixar mesmo. A agência de recrutamento que eu falei, que pode ser uma boa, e as redes sociais, né, gente? Depois, de repente, na aula que vem, de um tempinho, eu quero falar um pouco mais, porque agora já vai dar 9 horas, eu vou só ver a questão dos grupos com vocês.
Mas na aula que vem, gente, ó, quer ver o que eu queria falar? A gente tem uma coisa muito importante que eu gosto muito de falar com o aluno, que é o conteúdo dessa aula que vem. Quer ver? Peraí, deixa eu... O negócio atrapalhou aqui, ó. Deixa eu compartilhar de novo minha tela. Deu um bugzinho aqui, peraí. Eu já vou caminhar para o encerramento da aula, que eu vou só ver a questão dos grupos com vocês. Hoje, gente, foi uma aula maior, vamos estender só um pouquinho a mais aqui com vocês, para também a gente compensar a aula passada, né? Então, peço também a compreensão de vocês aí. Mas olha aqui o que a gente vai ver, ó. Eu quero falar com vocês um pouco sobre currículo. Acho muito importante. Embora eu peguei aqui, eu tenho um texto meu aqui de um livro que é até relativamente antigo, embora você possa falar, né? Ah, professor, mas hoje nem usa mais currículo de papel. Bom, os profissionais dessa área de RH já estão falando há muitos anos que eu ouço falar que o currículo de papel vai acabar. A tendência é que sim. Né? Empresas, como eu falei, empresas modernas hoje, elas estão todas adotando esses sistemas online, esse tipo de coisa, né? Mas o tempo vai passando, vai passando, vai passando, e essa semana mesmo, eu vi lá na mesa do cara lá da empresa uma pilha de currículos lá que estavam. Então, ou seja, a gente acha que uma hora isso vai realmente acabar o papel, mas ainda tem. Ainda tem. Né? A gente ainda vê. Falou-se um tempo atrás, né, gente? Teve um tempo atrás aí que falou do tal do vídeo currículo. Nossa, esse negócio pegou e as empresas todas começaram a pedir vídeo currículos e tal. Barará. Aí parece que falhou. Falhou para vocês aí aqui a internet? Parece que travou minha internet, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Normal, professor. Não ouvindo. Oi? Normal, estou ouvindo. Ah, então tá. Né? Porque deu uma mensagem aqui que minha internet tinha falhado. Mas falou-se demais no tal do vídeo currículo, foi uma propaganda danada, as empresas começaram a pedir vídeo currículos. Aí todo mundo falou, agora então acabou de vez o currículo de papel, acabou. Mas não é que, gente, até hoje eu estou vendo, eu estou trabalhando em empresas aí afora, eu estou vendo gente chegando lá com currículo de papel na mão, eu estou vendo de pessoas da área de RH de empresas ainda lá com currículo de papel na mão. Vira e mexe, tem um amigo meu aí que me liga, nossa, Capote, eu perdi emprego aqui, cara, e tal, estou precisando demais, posso te mandar meu currículo? Então, todo mundo ainda acaba usando currículos. Então, é muito bom a gente falar um pouquinho também, até porque não é só, na aula que vem, eu não vou falar, não é só da questão de preparar o currículo, não. É muito bom para vocês entenderem os termos do currículo, o que é importante, né? Tanto para você analisar no candidato, quanto para você também procurar um emprego para você. Como você deve se portar, o que você deve... Se você, de repente, vai preencher num site, lá, um campo lá onde você vai colocar seus dados lá, o que você deve tomar cuidado, que você deve, de repente, evitar de colocar, o que você pode colocar ou não, porque mesmo que você vá para a parte eletrônica da coisa, os dados são os mesmos, as informações são as mesmas. Só deixou de constar no papel para você registrar lá no site da empresa. Então, é muito bom a gente fazer uma reflexão sobre as informações que esse cara aqui coloca no livro dele. O que tem que ter no currículo. E depois, tem uma parte também que eu gosto muito de falar, gente. Gosto muito de falar. Quer ver aqui, ó? Sobre esse aqui, ó. Postura do avaliador. Acho muito bacana. A gente, quando você vai fazer uma entrevista de emprego, das duas áreas. Tanto você como entrevistador, quanto você, se você está lá se candidatando a uma vaga. Eu falo, essa aula, ela é bacana, nós vamos estar na sala de aula já, né? Que bom, melhor ainda, melhor ainda. Aí a gente faz um debate legal lá na sala de aula lá. E principalmente esses 3 slides aqui, o que eu acho muito legal. As perguntas tradicionais que podem ser usadas numa entrevista de emprego. Que aí, gente, eu pego algumas perguntas que a gente vê, podem ter outras aí e tal, mas é bom a gente fazer uma reflexão para você. Primeiro, como entrevistador, como você se comportar
se o camarada começar a responder fora do que você perguntou, como é que você deve agir, você saber conduzir a entrevista, né, de emprego é muito importante. Porque às vezes você pergunta uma coisa para o cara começa a dar volta, começa a falar de outras coisas. Então, você tem que ter uma habilidade para trazer o cara de volta para a pergunta que você fez, sem ser deselegante, sem nada, né? E você conseguir extrair dele a informação que você precisa. É muito importante ter essa habilidade. E também para você, no outro lado, se você estiver indo procurar um emprego e você for passar por uma entrevista de emprego. Você está aqui se preparando para ser um profissional da área de recursos humanos, para daqui a alguns anos estar aí fazendo entrevistas aí com vários candidatos, tá aí trabalhando na área. Mas hoje você ainda é um estudante de recursos humanos e tem muita gente aí precisando arrumar um bom emprego. Então, eu vou também dar algumas dicas de como você pode responder essas perguntas aqui. Tenho várias dicas muito legais para a gente fazer uma reflexão. Então, gente, essa aula da semana que vem, gente, pelo amor de Deus, e não vai ter mais a gravação da aula, né? Semana que vem é ao vivo e a cores lá na sala. Quem foi na aula ouviu o recado, quem não foi, perdeu. Gente, olha só, eu sei que já são 9 horas, mas eu vou me estender passar só mais um pouquinho, só rapidinho, tá? Para compensar a aula passada, tá? Queria só ouvir de vocês aí, gente, sobre pelo menos essa parte que eu falei hoje, né? Que eu estava falando hoje lá com você, sobre fontes de recrutamentos e tal. Se alguém gostaria de falar alguma coisa. Se você, por exemplo, hoje trabalha... Quem aí de vocês está trabalhando numa empresa que tem um sistema bem bacana lá, de triagem de tudo automatizado? Ou então, se tem alguém que realmente está trabalhando com RH, igual a Tainá lá, se ainda está manuseando o currículo. E sobre o que eu falei, né? O currículo já acabou? Vai acabar? Está acabando? E o que vocês... Tem alguém aí que poderia me falar sobre o vídeo, o tal do vídeo currículo? Ainda está sendo realmente usado? Eu, professor. Então, vamos lá. Então, recebemos muitos currículos. Então, não deixamos de ver o que temos em espécie, né, em mãos, e também pelo vagas.com, viu as vagas divulgadas, entendeu? Mas nunca deixando aqueles currículos de lado, sempre separando, não, esse aqui é operador de caixa, não, esse aqui é atendente. Sempre separando para quando... É sempre bom deixar em banco, né? Porque as pessoas são imprevisíveis. E quando chega para pedir o desligamento, não, já tem essa pessoa ou para promover um de dentro, ou então para fazer um recrutamento, né? O RI é sempre importante. Muito bacana. Obrigado aí pelo... Então, você está vendo? Então, alguém aí lá, alguns anos atrás, não ouviu também todo mundo falando que o currículo vai acabar? Eu ouvi isso demais. E, no entanto, está aí, não acabou, né? Parece que demora um pouco mais do que as pessoas imaginam. João, quer falar? Ou só ameaçou? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no bate-papo aqui. Pessoal, já estou... Antigamente, professor, eu ficava se demorando para ler os currículos, né, para ler com detalhe. Mas aí me ensinaram que tem que ser objetivo. E na experiência, né, profissional, porque cada um escreve uma coisa bonita no currículo que quer, nas habilidades, essas coisas. Então, agora eu sou mais objetiva, então as coisas... Porque se demorar para ler, você já perdeu um tempo e poderia ler os outros currículos, entendeu? Então, e à medida que você vai ganhando experiência, você vai conseguindo ir direto na informação. Isso é uma coisa que não tem jeito de eu ensinar para ninguém. Nem a Fabiana, nem o melhor professor de RH do planeta vai te ensinar isso. Essa habilidade de você pegar o currículo, porque é com o tempo. O seu cérebro ele vai se doutrinando a olhar o currículo e você ser mais objetivo na análise. Quando você não tem experiência nenhuma, você pega, aí você lê, aí você fica lendo os detalhes das informações. Você tem uma... né? À medida que você vai treinando, praticando, o seu cérebro ele tem uma prática melhor para
pegar o currículo aí, já ir direto nos pontos ali que interessa e você falar, não, esse aqui não serve, não. Pega um outro rapidinho, não, esse aqui dá para aproveitar. Você consegue fazer isso tudo na vida. Qualquer coisa que você vai fazer na vida, a prática leva à perfeição, né? Olha, eu participei de uma oficina de currículo, na Unisul mesmo, né? E aí que a gente recebe, né, isso tudo lá no nosso ambiente do aluno. E aí foi bem bacana, o Tainá, que foi falado isso daí. Além de saber, elaborar um currículo, né, bem objetivo, foi falado sobre isso. Tem que ser naquela... não é palavra-chave, não. Pontos, né? Tem que ser coisa assim, bem fechada. Não dá para você ficar lendo o currículo tudo, principalmente essa coisa aí quando a gente fala da gente mesmo, entendeu? Eu sou isso, eu sou aquilo, aí você vai enchendo linguiça no currículo. Mas, então, o recrutador ele tem que ser bem objetivo na leitura dos currículos. Sim. Sim. Aí foi como eu falei. Aí eu entrei como jovem aprendiz, não sabia nada, não tinha experiência nenhuma. E fiquei 1 ano, né, que foi o tempo do contrato, e depois eu fui promovida para assistente. Então, foi tudo assim, na prática, eu sabendo como que é, aos poucos aprendendo, e tendo um suporte de uma pessoa me ajudando, me orientando, entendeu? Mas é isso mesmo. Muito bom. Pessoal, então, na aula que vem, como a aula vai ser lá na sala, aí nós vamos bater um papo bem legal sobre isso, sobre currículo, tá? Vamos conversar muita coisa legal. Acho que vai ser uma aula bem interessante para vocês. Para eu poder encerrar aqui, pessoal, eu vou pedir uma coisa para vocês. Em primeiro lugar, eu preciso só pegar uma aguinha, ele é bem rápido, não é nem 1 minuto só, bem rapidinho mesmo, porque eu quero contar com a compreensão de vocês, aguardar um pouquinho, só para eu conversar rápido com vocês para ver como é que está a questão dos grupos. Mas eu vou só pegar uma água ali e volto bem rapidinho, tá? Me aguarda só um minutinho. Vou tentar não me estender demais, não, mas eu conto com a compreensão por causa do fato da semana passada eu ter tido problema lá. Rapidinho, eu estou voltando aí. Vamos embora lá. Pessoal, olha só para a gente encerrar, então, eu queria só tanta coisa que eu estou na cabeça, e a semana passada a gente não se encontrou, eu acabei, eu mesmo, e essa semana eu me enrolei aqui com o trabalho, aqui, que vocês não imaginam o tanto que eu trabalhei essa semana. É só para me lembrar, como é que a gente ficou com relação à questão dos grupos.
Vocês conseguiram já formar os grupos? A semana que vem, a gente vai estar separando a turma do projeto, né? Vocês vão continuar segunda e quarta, eu acho, né? Vão continuar com a Fabiana online, não é isso? Foi isso que vocês consertaram? A Fabiana vai ficar online, né? Às segundas e com a quartas. turma toda? Bom, com a turma toda, Campo Grande e Bangu, certo? E o senhor que vai ficar com a gente no presencial na sexta-feira. Aqui hoje, quem está aqui, todo mundo de Campo Grande? Eu acredito que sim, né? Eu sou. Sim, professor Eu também sou de Campo Grande. Eu acho que já dividiu a turma de projeto. Então será que o pessoal de Bangu, eles já estão com o Valdir, então? Eu não sei, gente. Agora eu fiquei perdida. Alguém sabe? Provavelmente, professor. Então, olha só, me responda aqui. Tem alguém aqui hoje, na sala hoje, de Bangu? Por acaso? Deixa eu ver aqui no chat. Eu acho que já foi dividido, então. Acho que todo mundo que está aqui hoje já é a turma só, então, de Campo Grande. Então, próxima semana, então, nós já vamos estar lá na sala de aula, eu com vocês lá em Campo Grande, não é isso? Isso. E aí, então, a turma de vocês, eu tinha anotado aqui um lugar, cadê o papel que eu anotei, gente? Olha a tristeza da minha cabeça. Então, quer o quê? Os grupos? Quantos alunos? Aí vocês formaram já, então, os grupos? Isso. Já tem 1, 2, 3 grupos formados. Vocês me mandaram lá no grupo do WhatsApp? Está lá no nosso grupo de projeto. Gente, mas que grupo é esse? Que eu não sei. Ô, Tainá, a gente bota ela lá, professor. Tainá, tem um grupo do WhatsApp. Eu estou no grupo do WhatsApp. Eu estou nesse grupo. É no grupo do WhatsApp que vocês estão falando. Isso, quer ver? É o grupo de projeto. Deixa eu ver, porque... Peraí. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir meu WhatsApp aqui. Meu computador, ele está um pouquinho lento, mas deixa eu ver se eu consigo aqui. Aí, professores, são 5 grupos. E aí, 3 já estão formados. Faltam 2 ainda formarem. Então, peraí, então. Deixa eu ver aqui. Eu não estou com o meu WhatsApp na web. Eu estou aqui no celular. O problema é que o meu vai demorar, porque eu fiz uma limpeza no computador e ele vai ter que ler o QR Code. Ele vai demorar, não vai adiantar. Até então, o meu aqui não vai me adiantar. Então, gente, me façam um favor, então, quem puder, torne-me mandar lá no grupo do WhatsApp os grupos que já estão formados. Agora. Vou mandar que aí, sim, agora. fiquem tranquilos que a gente está com tempo ainda. Eu tinha feito um cronograma bem elástico, então, o fato de ter faltado a aula passada não vai atrapalhar o andamento do projeto, não. Hoje a gente deu uma adiantada boa, começamos um pouco mais cedo, estender um pouco mais, eu dei uma adiantada boa no que eu queria falar com vocês da parte teórica, né? Me mandem, por favor, então, os grupos todos direitinhos no WhatsApp lá novamente, que aí semana que vem a gente vai estar na sala, a coisa fica até mais fácil da gente acabar de resolver. Isso, então, eu acabei de ver, meu nome não está lá, não. É porque eu entrei só dia 21 de fevereiro. Então, eu entrei bem depois, entendeu? Então, Tainá, o pessoal já está formando os grupos. Então, de repente, tenta ver já um grupo para você entrar. Ô, Tainá. Oi. Mas, espera, o grupo... olha só, esse grupo foi formado... Os grupos foram formados no dia 18 de março, se eu não me engano. Peraí. Eu entrei 21 de março, desculpa, não foi fevereiro, não. As aulas voltou dia 8. Fevereiro? Desculpa. Sim. Eu entrei, as aulas começaram dia 8, aí comecei só dia 21 de março, porque tive que esperar o pagamento cair no sistema. Foi entendeu? Gente, tá bom que vocês já colocaram os temas, já separados. Agora que eu estou vendo aqui. Já foi, se eu não me engano, foi. Se eu não me engano, foi Tassiane, eu não sei quem colocou, não. Mas alguém de boa montou lá. E aí então tá tranquilo. Professor.
Então, está Aí sob semana controle. que vem a gente pode falar sobre isso, né? Sim. Semana que vem a gente termina de definir esses grupos direitinho, que aí a gente vai estar lá na sala de aula, mais fácil. É. Tá bom? Professor, então eu posso esperar até a semana que vem para poder ver o grupo que eu vou ficar. Pode ver lá na sala, semana que vem. Pode. Tranquilo, então. Então eu vou ficar na espera de na sexta-feira eu tô lá. Sexta-feira eu estou lá, firme com vocês. É, beleza, a gente vai se ver. Pessoal, então tá bom. Eu peço novamente desculpa a vocês pela semana passada, mas foi um compromisso profissional que eu não tinha como deixar de ir. Peço também, né, agradeço pela compreensão daqueles que chegaram um pouco mais cedo hoje, ter ficado até um pouquinho mais tarde hoje, para a gente poder compensar a aula passada. E semana que vem a gente está junto lá, firme e forte, vai ser muito bom. E aí a gente já começa dando andamento no projeto. Tá legal? Ok. Pessoal, muito obrigado a todos vocês. Um beijo no coração. Bom Eu que final de agradeço, semana. professor. Igualmente. Fica com Deus. Obrigado. Até Obrigado sexta, pela hein? troca de experiência, professor. Obrigado Isso pelo aí. PDF do livro. Foi Valeu. ótimo. Ah, E vou deixa eu mandar o falar, livro. Vou mandar o 6 livro horas, 6h30. Vou mandar o livro lá do Kia Venato lá no grupo lá para Por vocês. favor. Isso. Já, Por já. favor. Já, já. Então tá bom. 6h30, né? Sexta-feira. Sexta-feira, 6h30 lá na sala. Show. Show, Fiquem show. com Deus Boa aí. Bom noite. final de semana.